Fala meus devs e aspirantes a devs, a galera que tá iniciando aí na programação, né, quer entrar para esse mercado. Aqui é o Otávio Rangel, sou programador autônomo e hoje vou trazer mais uma experiência para vocês dos meus primeiros jobs, né, dos meus primeiros freelas aí como programador autônomo, que eu acho interessante compartilhar essas experiências com vocês, porque quem sabe mais para frente vocês vivam alguma situação parecida e vocês vão entender aí o que vocês podem fazer, né, o que pode vir a acontecer e tudo mais. Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre uma experiência bem estressante aí que eu tive no começo, né? Se você não viu, eu vou tentar lembrar de deixar um card aqui em cima. Vale a pena você dar uma olhada aí. E hoje meio que o problema não foi os clientes, né? Foi uma situação chata que eu passei, assim, talvez um pouco da minha inexperiência, mas enfim, vocês vão entender tudo. Só antes da gente ir para a história, eu quero lembrar aí que quem tá começando na programação ou quiser evoluir os seus estudos, eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo, no comentário fixado, os links com os melhores cursos de programação do Brasil, cursos full stack. Todos eles eu já fiz uma review aqui no canal, já falei o que eles oferecem, quais são os conteúdos e tudo mais, né? Enfim, fica aí a recomendação aos interessados, tá aqui embaixo. Mas vamos lá para a história, galera. Recapitulando, a outra história que eu falei, né, tinha a ver com clientes ali que não queriam cumprir o que estava proposto, né, o que estava acordado, que já estava lá no contrato, né, bem certinho e assinado. Hoje é um pouco diferente, mas foi logo depois dessa situação aí, né? Eu entrei num grupo de WhatsApp aqui da cidade de pessoas da área do design, da tecnologia, né? Tinha alguns devs lá também e tal, que eu pensei, bom, aqui pode aparecer alguma oportunidade, né? Na época eu ainda estava conseguindo os meus primeiros clientes fidelizados, então eu ainda tinha que ficar correndo atrás desse trabalho, que no começo é comum, né? Depois mais pra frente fica muito mais fácil, porque além de fidelizar clientes, você vai ter um portfólio muito melhor para poder mostrar, né? E conseguir clientes até de fora, né? De outros estados, outros países. Mas enfim, então na época eu tava meio na peleia ainda, tava ali correndo atrás, até que brilhou uma oportunidade nesse grupinho aí do WhatsApp. Os caras vieram perguntar quem que manjava, se alguém, né, que estava no grupo ali, manjava de front-end e UX, UI, né, parte de experiência de usuário. Bom, eu não tinha uma grande experiência em front, eu tava começando, então assim, eu sabia o básico ali, HTML, CSS, JavaScript, botar um site no ar e tal, tava estudando React, só que eu também tava bem interessado na área de UX UI, eu tava estudando isso e tal, não era um profissional nisso, mas assim, tava aprendendo. Aí eu entrei em contato com o cara lá e falei, ó, eu manjo um pouco, né, e tal, mandei o sitezinho que eu tinha lá de portfólio, meu site mesmo, pro cara, e ele gostou, se interessou e me deu um retorno. Aí ele falou assim, olha, é o seguinte, eu trabalho para uma empresa de tecnologia, né, no caso aqui da cidade, é uma empresa bem grande, uma das maiores aqui, atendem clientes bem grandes ao longo espalhados pelo Brasil, né, e eles tinham um novo cliente que tinha, um possível novo cliente, na verdade, que estava chamando eles para ir até a sede deles em outra cidade, porém, eles precisavam de um representante da parte de front-end e UX, meio que um especialista. E ele perguntou se eu topava. Aí eu, sem saber muito, ele não me falou muito bem o que ia ser e tal, né? Eu topei, óbvio, porque eu tava precisando de grana, tava precisando de clientes, então vamos lá, né? Não sei como vai funcionar isso aqui, mas eu topo. E aí eu fiquei sabendo mais do que se tratava. Se tratava de uma loja, uma grande loja aqui da parte sul do Brasil, que eles queriam desenvolver um app. Porém, eles marcaram uma reunião com essa empresa de tecnologia que estava me contratando como terceirizado, né, como freela, porque eles queriam ver possibilidades de como montar, né, montar um MVP ali desse produto aí, né, como que eles iam desenvolver esse app aí. Por causa que na época o Magazine Luiza, que era um dos maiores concorrentes dessa empresa, né, enfim, de eletrodomésticos, de coisas para casa, o Magazine Luiza ele estava investindo bastante no seu e-commerce. Então por conta disso que eles queriam um app aí para colocar o e-commerce deles, né? Aí beleza, eu ia ganhar a hospedagem, porque nós íamos ter que ficar uns 3 dias no hotel nessa outra cidade, e ia ganhar refeições, além de ganhar o pagamento, é claro. Então assim, eu já tava me sentindo wow, né? Por causa que um dos meus primeiros jobs que eu ia ter que ir para outra cidade, ia ganhar essas paradas aí e tal, então eu tava bem feliz, bem empolgado. Aí o transporte, no caso, eu fui de carona com outro dev, né, que também é daqui da cidade, e nós chegamos lá. Porém, aí a minha empolgação foi aos poucos, ao longo desses 3 dias, baixando cada vez mais
a ponto de ficar até meio triste. Vocês vão entender por quê. Primeiro a gente chegou lá, se apresentou e tudo mais, e basicamente a gente ia ter que ficar imerso nesses 3 dias aí dentro de uma sala de reuniões com nós, né, a equipe ali de devs e tal, né, o mediador e, enfim, também iam ter as pessoas da empresa lá, né, dessa loja, que seriam ali gerentes, os caras maiores, mais grandões ali da empresa e tal, né, porque apesar deles não manjarem de programação em si, eles conheciam a operação da empresa deles, eles sabiam o que era importante, o que eles queriam que estivesse no app ou não, né. Enfim, normal, né, tranquilo. E aí tinha um cara que ia ser o Scrum Master, né, que ele ia guiar as reuniões ali pra gente não ficar perdendo muito tempo em tarefas e tal, porque tinha um cronograma a ser seguido, né. Então isso foi uma experiência muito boa, meu primeiro contato que eu tive com isso, né, com essa parte de gestão de projetos, tarefas e tal, foi bem legal. Mas o problema é que eu era o mais novo de todos lá. De todos, dos devs, enfim, das pessoas ali que eram da empresa lá, e além de ser o mais novo, obviamente eu era o menos experiente, né, eu tinha pouca experiência, estava começando ali, e eu acho que eles meio que se ligaram que eu era mais moleque, eu tinha o quê? 21, 22, e eles não me davam voz, não me deixavam falar direito, meio que quando eu falava eles não davam bola, e às vezes eu trazia informações relevantes, né, ideias importantes ali, só que eu acho que eles meio que não estavam dando bola pra mim, então o papo ficava entre os velhos ali, os caras mais velhos, os devs mais experientes e tal, e eu meio que fui me sentindo pouco importante. Pra vocês terem uma ideia, acabava a reunião, daí nós, enfim, dava uma confraternizada ali, a galera, os devs e tal, aí eu ia pro hotel, cara, eu ficava tão mal que eu abri o notebook, eu ficava estudando, pensando no que foi discutido, pra chegar no outro dia e trazer umas ideias pancadas, assim, pra eles verem, não, mas eu entendo. Aí eu chegava lá, eles meio que não davam bola. Cara, me senti muito desvalorizado, mesmo sendo inexperiente, eu tinha noção disso, mas, poxa, os caras me escantearam, sabe, tipo, me botaram pra escanteio, assim, e foi um bom aprendizado pra eu entender, né, a ter mais voz ativa, a entender também que acontece isso de às vezes não dar bola porque você tem pouca experiência. Hoje em dia já não é mais isso, né, e às vezes até a gente pode enfrentar alguma situação assim, mas eu já sei como lidar, então bem tranquilo e tal, né. Mas eu lembro que eu fiquei meio desanimado, assim, só que, claro, chegou ali no último dia, eu tava pensando assim, quer saber? Beleza, vou ficar na minha, estou aqui como representante porque os caras precisaram, depois eu vou ganhar o meu pagamento ali, então vai sair tudo certo, vou ter feito minha parte e vou receber por isso, né? Mas enfim, foi essa experiência, foi boa e foi ruim. Foi boa porque eu tive contato com muita coisa que eu nunca tive, né? Questão de ter uma equipe ali e tal, por mais que não teve nada prático, nós não desenvolvemos nada, não fizemos nenhum código de programação, nada disso. Foi apenas conversas ali para montar o mínimo viável de um produto, né? Desse app aí e tal. Foram várias ideias legais trocadas, porém teve essa parte ruim aí de eu ter me sentido desvalorizado, né? Porém, faz parte, entendi como funcionam as coisas ali, né? Mas assim, foi bem legal. Então, assim, o que eu tenho pra falar pra vocês? Se vocês seguirem esse caminho aí de autônomo e aparecer uma oportunidade assim, que é meio às cegas, tipo, você sozinho, eu não conhecia ninguém de lá, eu tive que ir sozinho. Vão, galera, vão. Mesmo que possa ter medo de alguma coisa, alguma insegurança, possa acontecer algo errado, vão lá. Vocês vão fazer o trabalho de vocês vão ganhar o que foi acordado ali, o que foi combinado, e ainda assim vocês vão ganhar experiência, que eu acho que é o que mais conta para você evoluir como profissional em qualquer área que seja, sabe? Fica aí a dica para vocês, tá? Se você tiver alguma história parecida, comenta aí, compartilha, fala o que você achou dessa história, dá uma engajada aí para ajudar no canal, além, é claro, de deixar o like no vídeo e se inscrever. E também, é claro, não se esquece de dar uma olhada aqui embaixo, né, aos interessados, os cursos que eu deixo aqui de programação, Full Stack, né, que te ensina do basicão ali, para você que tá aprendendo ou não tem nenhum conhecimento até o nível profissional, né, te preparando para o mercado. Fica aqui embaixo os links na descrição do vídeo, beleza? Enfim, por hoje é isso. Se vocês estão curtindo, comenta aí, porque eu tenho algumas outras histórias bem loucas aí para contar para vocês. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!